Que a graça de Deus alcance vocês. Nós estamos aqui agora na sede da Igreja da Graça de Deus de Taubaté. E hoje no culto dos filhos de Deus, você que é um filho de Deus, te convido a participar comigo. Se você ainda não é, você será em nome de Jesus. Amém? E o povo de Deus que está aqui na igreja está na fé. Não está? Quem está na fé, diga glória a Deus. Irmãos, hoje eu queria falar um pouquinho com você sobre algumas coisas que são importantes, irmão. Coisas que são necessárias nós fazermos se nós queremos ter um verdadeiro encontro com Deus. Em primeiro lugar, você tem que entender que você pode encontrar Deus porque Jesus abriu um caminho para você. A Bíblia vai falar para nós lá em Hebreus capítulo 4, vamos lá por favor, Hebreus capítulo 4. Essa palavra aqui ela está no meu coração há bastante tempo. E eu já falei ela aqui uma coisinha ou outra com a igreja sobre essa palavra, mas não da forma que eu vou fazer hoje aqui. Hebreus capítulo 4, nós vamos lá no verso 15, em nome de Jesus. Todos encontraram, meus irmãos? Hebreus é bem no finzinho da Bíblia. Se você voltar de trás para frente é mais fácil ainda. O último livro da Bíblia é o Apocalipse. Antes do Apocalipse é a carta de Judas. Esse Judas não é o Iscariotes não, tá pessoal? Esse Judas era um servo de Deus, ele era irmão de Jesus. Irmão mesmo, filho de José e filho de Maria. Aí antes de Judas é a terceira carta de João, antes da terceira a segunda e antes da segunda a primeira. 3 cartas de João. Aí antes da primeira de João é a segunda de Pedro, antes da segunda de Pedro é a primeira de Pedro. Antes da primeira carta de Pedro é a epístola, a carta do nosso irmão Tiago. Antes de Tiago é Hebreus. Amém? Fala para o teu irmão, de trás para frente é mais fácil ainda. Amém? Então, Hebreus capítulo 4, verso 15. Está escrito assim, ó. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nós, das nossas fraquezas. Porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Irmãos, para um pouquinho, olha para mim. Que privilégio nós temos. A Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote que ele nos entende. Vocês conhecem o texto lá de Filipenses 2,5, que eu sempre cito aqui, que a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Irmão, ele era Deus, ele é Deus, mas ele deixou a glória dele lá no céu, e ele diminuiu até ficar do meu tamanho e do seu tamanho. A Bíblia diz que ele veio na semelhança do pecado, não pecador. Jesus nunca foi pecador, ele nunca pecou. Mas ele veio na minha semelhança e na sua semelhança. E lá na cruz, irmão, quando ele morreu por nós, ele se fez pecado. Mais uma vez, Jesus não se fez pecador, porque ele não pecou, ele nunca pecou, amém? Mas ele se fez pecado, porque ele recebeu no corpo dele os meus pecados, os seus pecados. A nossa desobediência, a nossa rebeldia, tudo foi colocado em Jesus. E ele sofreu no corpo dele o castigo que eu tinha que sofrer, o castigo que você tinha que sofrer. A Bíblia fala, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Agora, antes, irmão, de Jesus passar por esse castigo, antes dele ir à cruz e o Pai colocar nele todo o nosso pecado, toda a nossa transgressão, para que ele sofresse o peso da nossa maldição, antes disso, a Bíblia diz que ele passou por tudo que nós passamos. Tudo aquilo que você sente como homem, Jesus sentiu. A Bíblia fala que Jesus sentiu fome. Fala, pastor, fala. A Bíblia fala que Jesus dormia. Se ele dormia é porque ele tinha sono. E a Bíblia diz que Jesus até chorava. Que coisa mais humana do que essa, irmão, do que chorar? O Senhor Jesus derramou lágrimas. Pelo menos 3 vezes na Bíblia nós vamos encontrar o Senhor Jesus chorando. Então, Jesus ele foi tão humano quanto eu e quanto você, a ponto de sentir fome, a ponto de sentir sono e a ponto até de chorar. E uma coisa que nós passamos e que Jesus passou também foi por tentações. Agora, irmão, ele foi tentado, mas ele nunca pecou. Antes de eu continuar falando sobre Jesus ser tentado, deixa eu explicar uma coisa sobre a nossa tentação. Tiago capítulo 1, versículo 14, diz assim, ó, ninguém sendo tentado diga, Tiago 1,13, por favor, 1,13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. A tentação, irmão, é diferente do pecado, tá?
A tentação é quando o diabo, Satanás, ele vem a você e ele faz uma proposta. Deus não tenta ninguém. Deus não é tentador. A Bíblia diz que ele não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, pastor, por que é que nós somos tentados? O versículo 14 diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. A concupiscência é o desejo desenfreado da carne. É aquela vontade que você tem que você não domina. Como você não tem força sobre ela, naquilo ali você acaba tendo às vezes o desejo, vamos dizer assim, de fazer aquilo que você não deve fazer. Aquilo que você não tem freio na sua vida, ali você vai ser tentado. Cada um de nós somos tentados quando somos atraídos e engodados, enganados pela nossa própria concupiscência, pelos desejos desenfreados da nossa carne. Aí vem o pecado. O versículo 15 diz assim, e depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. A morte é a separação de Deus. Enquanto você está sendo tentado, irmão, você não está separado de Deus. Olha para mim. Tem alguma coisa que está todo dia lá batendo na sua porta e dizendo, faz isso. Na porta dos seus pensamentos, na porta do seu coração. Um desejo mal tentando entrar. Aquele sentimento de raiva. Vai lá, fica com raiva do fulano. Não perdoa ele não, dá o troco. Isso é uma tentação. Enquanto você não fez, você não pecou. Quem está entendendo, diga amém. A tentação não é pecado. Agora, se você não se fortalecer, irmão, se você não vencer a concupiscência, o desejo desordenado da sua carne, você vai acabar uma hora caindo. A Bíblia fala lá em Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Você tem que se fortalecer na sua vida espiritual, estreitar sua comunhão com Deus. Efésios 6,10 diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu Filho de Deus, filha de Deus, se fortaleça. Porque se você não estreitar sua comunhão com Deus, você não fortalecer os músculos, vamos dizer assim, do seu espírito, uma hora você não suporta, você não aguenta o peso da tentação e você acaba caindo. Apesar de nós nunca passarmos por uma tentação que nós não possamos vencer, se você der espaço para ela e você continuar debaixo dela, em algum momento você cai. É tão sério que na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus nos ensinou a orar como? Não nos deixe cair. Então você tem que orar. Jesus disse que se você não se fortalecer para vencer a tentação, ela vence você. Você tem que orar. Não me deixe cair em tentação. Me fortaleça para eu não cair. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas, enquanto você não caiu, o inimigo está lá, conta mentira. Você não contou, você não pecou. Mas se você não se fortalecer, uma hora você cai. Não esqueça disso. Amém? O inimigo está lá, vai lá, dá um tapa na cara daquela pessoa. Enquanto você não deu, você não pecou. O inimigo está lá, sinta ódio, sinta raiva. Olha o que ele fez com você. Alimenta esse sentimento e você não quero, eu não vou, eu perdoo ele. Você não pecou. Mas chega um momento que você acaba aceitando a tentação. Não, é verdade. O que ele fez comigo, tô olhando para você, viu, César? É do sei que eu tô com raiva, tá? Tô brincando. Só para vocês, a gente aponta assim numa direção, acho que fica mais fácil de vocês enxergarem. Eu começo a ficar, é verdade. O que o César fez comigo não tem perdão mesmo. A partir de hoje ele morreu para mim. A Bíblia diz que quem odeia o irmão é assassino. Você acabou de se tornar um assassino. Morreu para mim. Nunca mais falo com ele. Se eu olhar ele na rua, eu passo reto, não dou nem bom dia para ele. Eu quero que tudo de ruim que possa acontecer, aconteça com ele. Um dia ele dá um tropeção, eu falo, bem feito, eu dizia. Eu falava, as pessoas não me ouviam, mas eu sabia, Deus é testemunha. Você, irmão, há muito tempo você permitiu que a tentação vencesse você. Dentro de você, você se tornou um assassino, às vezes um adúltero. Sabia? Eu sempre ensino aqui que o primeiro olhar, ele não é pecaminoso. Você não é cego, você tem os dois olhos. Você está andando na rua, uma pessoa bonita passa por você, você vai levantar o olho, a pessoa passou, você sabe que ela é bonita.
E às vezes o que é bonito para um não é bonito para o outro. Isso é uma coisa que é pessoal, de cada um. Mas aí, irmão, o homem ou a mulher, não importa. Ele passou uma moça bonita ou passou um rapaz bonito. Você olhou, você viu que a pessoa é bonita, você sabe que ela é. Amém? O problema está no segundo olhar. Aí você quer ver melhor. Não, você vai acompanhando com os olhos. Eita, olha só. Tá amarrado, hein? Tá amarrado, né, irmão? Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Irmão, é isso. Esse segundo olhar, ele que é pecaminoso. Jesus disse que se um homem atenta numa mulher, presta atenção que isso aqui, irmãos, é muito sério. Se um homem atenta numa mulher para cobiçar, ou seja, ele olha com a intenção de cobiçar. Eu sempre falo aqui, a vizinha, eu sei que ela chega do trabalho 6 horas da tarde. Eu já vou lá para o portão da minha casa para ficar esperando. Eu vou lá com a desculpa de que eu quero tomar um ar. Vocês estão entendendo? Eu estou lá. Oh, que tarde bonita. Está um frio danado, irmão, mas eu estou lá. Oh, tomar um sol. Que 6 horas da tarde, sol. Mas eu sei que aí a vizinha chega. Eu dou uma disfarçada, mas eu fico olhando. Eita, olha só. Isso é o adultério. Isso aí homem pratica, mulher pratica, tá, irmão? Deus conhece até os pensamentos e as intenções do nosso coração. Como eu disse, você não é cego. Uma pessoa bonita passou por você, abençoa ela. Jesus, Deus abençoe essa pessoa. Eu não tenho que olhar de novo. No meu caso, por exemplo, eu sou casado. Eu tenho uma mulher em casa. Eu tenho que olhar para minha esposa. Amém? E ainda que eu fosse solteiro, irmão, eu sou solteiro, mas o meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu tenho a mente de Cristo. Meus olhos pertencem a Jesus. Amém? Eu não tenho que ficar olhando os outros com lascívia, com aquele desejo desenfreado. Mas tudo bem, vocês entenderam. No momento em que eu aceito a proposta, eu pequei. O pecado consiste nisso. O Senhor Jesus, a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas ele nunca pecou. Volta lá para o Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Jesus conhece as minhas fraquezas. Por quê? Porque ele sentiu tudo o que eu sinto. Ele sabe como é que é sentir fome, porque ele sentiu fome. Ele sabe como é ficar cansado, porque ele ficou cansado. Olha para mim, irmão. Jesus sabe como é querer desistir. Todos nós aqui, de vez em quando, somos tentados a desistir. Pelo menos uma vez ou outra na vida, por razões diferentes, você já pensou que você não ia aguentar e você pensou em desistir. Vou desistir do meu casamento. Vou desistir, sei lá, do meu ministério. Vou desistir da igreja. Não vale a pena, é muita luta. Isso é uma tentação. Jesus sentiu isso, irmão. A diferença é que nós, algumas vezes, desistimos de fato. Nós pecamos. E a Bíblia diz que quando a pessoa, voltando lá para o Tiago, só para eu explicar isso aqui bem para você. Tiago, capítulo 1, versículo 15. 1,15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. Você aceitou a tentação, você pecou. Você concebeu o pecado, ele está sendo gerado dentro de você. A partir de agora ele vai crescer, crescer, crescer e vai ficar cada vez maior. Vai chegar uma hora que você pode até esconder por um tempo. A mulher que está grávida, ela pode por um tempo tentar esconder, pode ou não pode? Ela vai colocando uma roupa mais larguinha, mas chega uma hora que todo mundo começa a perceber. E chega um momento que não dá, irmão. Nasce a criança, os outros vão ouvir o choro, o clamor. E aquele bebezinho que nasce pequenininho, daqui a pouco às vezes está um brutamonte de 100 e tantos quilos, grandão, falando grosso. Oi, mãe. É assim ou não é? O pecado é a mesma coisa. Eu lembro que há uns anos atrás, veio um pregador aqui em São José dos Campos. Eu estava na região. Ele era um pregador americano, o nome dele era Chad Daniel. E ele tinha uma maneira muito interessante de explicar o pecado. Ele pregava e às vezes ele colocava uma cobra, como é que é o nome daquela? Sem ser a sucuri, tem uma outra. Piton, ou piton, não sei como é que se pronuncia. Ela é uma cobra, acho que é constritora que fala. Ela mata por sufocamento. Se não for essa palavra, você me perdoa, tá? Eu sei que uma cobra daquela, irmão, chega a ter... A sucuri é brasileira. Tem essa piton, ela não é da nossa fauna, né? Mas tem muita gente que tem aqui no Brasil como bichinho de estimação. É pet. Só que olha para mim, irmão.
É um pet que, se decidir grudar no seu braço, cada volta que ela dá, vai precisar de um homem para tentar desenrolar. Se ela der 2 voltas, vai precisar de 2 ou 3 voltas. É tão forte a bicha que não tem jeito, irmão. Se ela me enrolar aqui, ela me sufoca, ela me mata por sufocamento. Aí o pregador lá, o Chad Daniel, ele estava com aquela cobra pendurada aqui no pescoço, aquela bicha grandona, devia ter uns 1,5 metro, 2 metros aqui, e ele falava, essa daqui, esqueci o nome dela. Ele deu o nome lá, não lembro, era um nome que você dá pro bichinho, você chega pro cachorrinho, esse aqui é o Pudim. Nome bom pra você dar pro seu cachorro, Pudim. Né? Esse aqui é o Totó, né? Ele estava com aquela baita bichona pendurada aqui e falou, ela, quando eu era pequenininha, às vezes eu até dormia com ela. Eu brincava com ela. Falei assim, hoje ela é tão grande que eu não consigo mais brincar com ela. Se eu não tomar cuidado, ela me mata. O pecado, quando ele é pequeno, você até brinca com ele. Você brinca de tomar uma cervejinha. Você brinca de fumar um cigarrinho. Você acha bonito. Chega uma hora que você não brinca mais com ele, irmão. Ele domina você. E aí, meu irmão, ele te mata. E às vezes, para você se soltar dele, olha o exemplo que ele deu. Aquela cobra, cada volta que ela dá, irmão, é uma força tão grande que, se ela der uma volta, vai precisar de um homem para chegar aqui e desenrolar. Eu não consigo sozinho. Vai precisar de outra pessoa ver. E às vezes ela dá 2 voltas, um só não consegue. Precisa vir 2 homens ali. Imagina a força. Às vezes, para libertar uma pessoa de um pecado, irmão, precisa de uma mãe orando, um pastor intercedendo, um amigo lá na escola, no trabalho, evangelizando. Olha quantas pessoas para fazer você escapar da cobra, do pecado. Coisa séria, irmão. A Bíblia diz, o pecado, sendo consumado, gera a morte. O que é a morte? A morte é a separação de Deus. Jesus, em vida, nunca esteve separado de Deus. Porque ele foi tentado em tudo, mas ele nunca pecou. Agora, Jesus passou pela morte, passou na cruz. Na cruz ele não foi feito pecador, eu já expliquei, ele foi feito pecado. Ele tomou o meu pecado, o seu pecado, e não tem jeito, irmão. Deus não tem pecado nele, Deus não é sujo. Aonde tem pecado, Deus está longe. E por causa do meu pecado e do seu pecado, o Senhor Jesus foi separado do Pai. Para quê? Para que nós pudéssemos hoje ir ao Pai. Glória a Deus por isso. Olha que lindo, irmão. Ele se fez pecado para que nós pudéssemos viver em santidade. Hoje ele é o nosso sumo sacerdote. E ele se compadece. Ele entende as nossas fraquezas, porque ele foi tentado em tudo, mas ele nunca pecou. E como ele não pecou, como ele venceu o pecado, agora ele nos dá a condição de vencer o pecado. Fala, teu irmão, você pode vencer o pecado. E como que nós vencemos o pecado? Versículo 16, olha só, volta lá para Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Aleluia. O trono da graça é onde está o Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor. A graça é a obra completa de Deus. Tudo que eu posso alcançar de Deus é uma graça. Quando eu sou curado, eu alcancei graça. Diga amém. Quando eu trago a minha família para a igreja, a minha família é abençoada, eu alcancei uma graça. Quando eu recebo o perdão dos meus pecados, eu recebi a graça de Deus. Eu não merecia, mas o preço foi pago, Jesus pagou o preço e eu posso receber. Agora olha que bonito. A Bíblia diz, cheguemos com confiança ao trono da graça. Irmão, você pode ir sem medo até Deus. O diabo, ele é sujo, ele diz que você não merece, que você não é digno. Eu estava ministrando ontem para os nossos jovens, eu estava falando para eles, quando o diabo falar para você que você não merece, que você não é digno, você pode falar para ele, é verdade, diabo. Mas se eu fosse 1000 vezes melhor do que eu sou, eu ainda não seria digno. Irmão, o homem mais santo que existe, o homem mais santo que existe e o homem mais pecador que existe, aos olhos de Deus eles são iguais. Porque a nossa justiça, a Bíblia diz que a minha justiça, a nossa justiça para Deus é como um trapo, um pano de imundícia. Pensa que você vai limpar uma fossa lá na sua casa. Vocês entendem a sensação de levantar aquele negócio e começa a sair barata, e tá aqueles dejetos lá, para não usar uma palavra feia. Aí você fala, pega um pano aí para mim que eu preciso limpar o cano aqui. Aquele pano é um trapo de imundícia.
A Bíblia diz que a nossa justiça para Deus é como um trapo de imundícia. Deus é tão santo, mas tão santo, irmão. A santidade de Deus é tão grande, que o meu melhor para Deus, aquilo que eu posso fazer de melhor em tentar andar direito, para Deus, irmão, é como um trapo de imundícia. Pastor, então significa que por mais que eu tente ser bom, eu continuo sendo um pecador, continua sendo, olha para o pastor, indigno. Pastor, então eu estou perdido. Você não está. Porque quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, Ele não me vê, Ele não te vê pelo que você faz, Ele vê você pelo que Jesus fez na cruz. Por que eu sou digno de entrar na presença de Deus? Porque eu sou muito santo? Não. Mas porque Jesus foi santo, porque Ele nunca pecou. Apesar de ter sido tentado em tudo, Ele nunca caiu em pecado, e Ele abriu para mim e para você um caminho para Deus. Ele é a porta. João capítulo 10, ele diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. Ele é a porta que me faz chegar ao trono da graça. Ele é o caminho. Ele disse: eu sou o... Antes o caminho estava fechado, irmão. Eu não podia chegar a Deus. Você não podia. E por mais que você se esforçasse, toda a sua santidade não poderia fazer você ser digno de entrar diante de Deus. Mas então Jesus veio, Ele se fez, e Ele é o caminho para que cheguemos a Deus, e Ele é a própria porta que nos dá acesso ao trono. Então você pode ir sem medo. O diabo vai dizer: você não é digno. Diga para o diabo: eu posso não ser, mas Jesus é, e Ele abriu o caminho para mim. Com o sangue dele, Ele se fez o caminho, Ele se fez a porta, e eu posso ir ao trono da graça. Aleluia. E olha que maravilha, irmão. Quando nós chegamos ao trono da graça, a Bíblia diz que nós podemos receber, para que possamos alcançar misericórdia. Em primeiro lugar, você pode alcançar misericórdia. A misericórdia é o perdão completo de todo o pecado, irmão. Você pode alcançar. Que coisa linda. Eu falei esses dias aqui, lá em Lamentações, no capítulo 3, a Bíblia diz que as misericórdias de Deus não têm fim. Tudo que existe tem um fim, mas a misericórdia de Deus não tem. Existem coisas que são tão grandes, mas tão grandes, irmão, que a gente mal pode imaginar. Meu Deus do céu. Mas essas coisas têm fim. O nosso planeta Terra aqui, ele é muito grande, mas ele tem um fim. A quantidade de pessoas que existe no planeta Terra é enorme, mas tem um fim. Eu vi uma notícia falando que essa semana o planeta Terra chegou a 8 bilhões de pessoas. Eu não sei quem faz essa conta, irmão. Né? Porque eu me perdoo, eu sou... Alguém talvez vai ficar chateado comigo, mas nesse ponto eu sou meio cético. Esse ano teve o censo do IBGE. Foram na sua casa? Quem foi aqui, pastor? Foram? Perguntaram para você sua religião? Quem aqui? Alguém deve ter perguntado. Quem perguntou? Na minha casa perguntaram, pastor. Nesse culto aqui, nenhuma pessoa. Foram na minha casa, perguntaram quantos banheiros tem na minha casa. Perguntaram quantas pessoas moram. O meu filho caçula não entrou no censo esse ano, pessoal. O Filipinho, ele nasceu Lipe. A moça falou assim: ele nasceu que dia? Ele nasceu 20. Ih, não entra. É como se não existisse. Daí, quando ela estava indo embora, irmão, ela fez cada pergunta. Ela perguntou quanto que eu ganho. Eu falei: ixi, moça, é muito dinheiro. Não adianta, não vai caber a quantidade de zero. Aí é melhor você esquecer essa pergunta. Aí ela estava indo embora. Eu falei: você não vai perguntar a minha religião? Ela falou assim: não, a gente não pergunta, a gente joga o número. Aí depois eles falam que o Brasil tem, 50 milhões de evangélicos, irmão. É mentira, me perdoa. É um número que eles jogam, a gente tem muito mais, a gente já é maioria no Brasil há bastante tempo. Alguém pode não concordar comigo, eu creio que é verdade. Mas não querem que você saiba porque não é interessante saber a força que a gente tem. Mas tudo bem, vamos deixar isso aí para outra conversa, amém? Mas tudo bem, disseram que essa semana agora o mundo, né, chegou a 8 bilhões de pessoas. Imagina que você falasse assim: eu vou conhecer cada pessoa que existe. Você não conseguiria. Não conseguiria. Não dá, irmão, não tem jeito. Que você falasse assim: eu vou gastar 1 minuto
Olha que coisa doida. Eu vou gastar 1 minuto perguntando para cada pessoa o nome dela. Irmão, você sabe quanto tempo leva para contar de 1 a 1 bilhão? Não estou nem falando 8 bilhões. De 1 a 1 bilhão. Se você não parasse para comer, dormir, se você ficasse assim, 1, 2, 3, 4, 5, contando 1 segundo, né? Você levaria 31 anos para contar de 1 a 1 bilhão, sem parar. Se você não fizesse mais nada, você não ia conseguir. Você tem que ir no banheiro, você tem que dormir, você tem que comer. Amém? Mas sem parar, irmão, 1 bilhão seriam 31 anos em segundos. Agora imagine que você conseguisse. Quem é bom de matemática aqui, imagina que eu levasse 1 segundo, porque eu levo mais, para perguntar para cada pessoa o nome dela. César, Jean, tudo bem, gastei 1 segundo. 31 vezes 8, professora? Oi? Você levaria 248 anos para perguntar para cada pessoa da Terra o nome dela. 248 anos. E isso, como eu disse, se você não comesse, não dormisse, e se desse certo de você conseguir, certinho. 1, 2, 3, Alex, João, Maria, Pedro, Carlos, Antônio. E quando chega naqueles nomes lá, irmão, Mefibosete, já levou 2 segundos. Né? Você pergunta lá pro camarada lá o nome, tem umas mães que dão uns nomes, né, irmão? Nebuzaradã. Dá uns nomes na Bíblia aqui que é legal, né, irmão? Você chega lá no, sei lá, tudo bem, vocês entenderam. Imagina, você levaria quantos anos, Tainúzia? 248 anos para perguntar para cada pessoa da Terra o nome dela. Irmão, é muito tempo. Você não conseguiria. Você precisaria levar umas 3 vidas da que você leva. Irmão, mas olha para o pastor. Por que eu falei esse número absurdo para você? Para você entender que tem um fim. A gente nunca conseguiria visitar todas as cidades do mundo. Os países dá para visitar, levaria um bom tempo. Mas você não conseguiria visitar todas as cidades, você não conseguiria visitar todas as casas, você não conseguiria visitar todas as ruas, mas esse número tem um fim. Amém, pessoal? Nós nunca conseguiríamos, irmão, viajar o universo inteiro. Não no nosso tamanho, não tem como. Para você sair daqui e chegar na outra estrela, fora o Sol, a outra estrela que está mais próxima da gente, o nome da estrela mais próxima da Terra, fora o Sol, é uma estrela chamada Próxima Centauri. Se você conseguisse viajar na velocidade da luz, que é impossível, você levaria 4 anos para chegar lá. Se você viajasse a quase 300 mil quilômetros por segundo. Em 1 segundo, 300 mil quilômetros, você daria 7 voltas e meia na Terra. Se existisse alguma máquina que viajasse nessa velocidade, você levaria 4 anos para chegar, aleluia, na próxima estrela. E para andar na nossa Via Láctea, você levaria 100 mil anos. De uma ponta a outra. Isso pelo que dizem os cientistas, tá, pessoal? E se eu quisesse visitar, pastor, cada uma das estrelas, eles estimam que só na nossa Via Láctea existem entre 200 e 400 bilhões de estrelas. Meu Deus do céu. Nós não conseguiríamos. Mas tudo bem, irmão. As estrelas têm um fim. As galáxias têm um fim. O universo chega a algum momento em que ele termina. Ah, pastor, ele está expandindo. Mas chega algum momento que você ia chegar lá na borda dele. Não sei como é que é a parede que divide ele, eu não sei como é que é. Mas eu quero que você entenda, irmão. O universo tem um fim, as estrelas têm um fim, as ruas, as pessoas, tudo chega um momento que acaba. A misericórdia de Deus não. Ela é maior que tudo isso que eu falei para você, irmão. Você consegue entender como é grande a misericórdia de Deus? Você nunca vai pecar tanto. Você nunca vai pecar tanto que você esgote a misericórdia de Deus. Ô pastor, foi bom o senhor ter falado isso. Que agora eu vou pecar, porque a misericórdia de Deus não tem fim. A questão é a seguinte, a misericórdia de Deus não tem fim. Agora a sua fé para pedir perdão, ela tem limite. Apesar da misericórdia de Deus ela ser tão grande que ela não tem fim, chega uma hora que você não tem mais fé para chegar a ela. Você peca uma vez, você pede perdão. Senhor, me perdoa. Aí daqui a pouco você peca de novo. Deus me perdoa, não presta, não vale nada, eu sou o pó da terra, tudo bem, eu crio. Chega uma hora, irmão, que você começa, puxa, eu não tenho vergonha. Eu faço mesmo, acho que eu não presto. Chega uma hora que a misericórdia de Deus está lá. Ela é enorme, ela
ela não tem fim. Amém? Mas você não tem fé para acessá-la. A questão é essa. O problema não está na misericórdia de Deus. O problema não está na nossa fé. Agora, se você caiu, se você errou, e hoje você está aqui se sentindo a pior pessoa do mundo, e você diz, pastor, para mim não tem perdão. Eu quero dizer, tem perdão para você. E receba a fé, porque a fé vem por ouvir a palavra. Eu estou aqui dizendo a você, Deus pode perdoar você, pode levantar você. E mais do que ter misericórdia, de te dar misericórdia para você receber o perdão, Ele pode te fortalecer para você não pecar mais. Aí a Bíblia diz, ó, olha que lindo, 4,16, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. A graça de Deus, irmão, ela é um poder fortalecedor. Quando a graça de Deus está sobre você, você não peca. Você não erra mais. Pastor, por que eu vivo caindo? Porque você não tem ido ao trono da graça. Se você todos os dias levantasse pela manhã e você falasse, Senhor, eu estou aqui, me dá força para não cair nesse dia, você já ia reduzir, sei lá, em quanto as chances de você cair e cometer algum pecado, algum erro. Vá ao trono da graça hoje, mas vai amanhã, amém, irmão? Levanta de manhã e fala, Senhor, me dá unção, me dá o poder do teu Espírito, me dá força para não cair. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vá ao trono da graça. Quando você estiver diante da tentação, o inimigo estiver batendo na sua porta, e você sentir que veio o desejo, a vontade de abrir a porta e deixar o pecado entrar, ore a Deus e fala, Senhor, me dá graça, não me deixa cair, não me deixa errar. O inimigo está ali batendo na porta, a minha vontade é abrir, mas eu sei que é errado, não deixa. Irmão, ele não vai deixar. A Bíblia diz, em primeiro lugar, que ele não deixa você ser tentado acima daquilo que você pode suportar, irmão. Jesus sim, ele foi tentado em tudo. Irmão, Jesus foi tentado em coisas que nós não podemos nem entender. Eu estava falando ontem para os jovens, eu estava falando com eles de Mateus capítulo 4. A Bíblia diz que o diabo pegou Jesus e levou ele, irmão. Eu creio que isso foi um lugar espiritual, porque não existe nenhum lugar físico onde isso seja possível. Mas levou ele num monte muito alto e mostrou, irmão, todos os reinos do mundo e a glória deles. Irmão, Jesus viu coisas que você não aguentaria ver. Porque, como eu disse, a nossa estrutura ela é muito fraca. Lá no Salmo 103, a Bíblia diz que como um pai se compadece dos filhos, o Senhor se compadece de nós, porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Ele sabe o quanto você é pequeno, irmão. Eu preciso falar isso aqui para você, infelizmente. Eu tenho uma força, você também tem. Chega uma hora que eu não aguento. Se você colocar 10, 20, 30, 40 quilos no meu ombro, talvez eu carregue. Mas se você colocar mais do que isso, vai chegar uma hora que eu não vou suportar. Chega um momento que a tentação se torna tão grande que você não suportaria. Ninguém nunca chegou perto de ver o que Jesus viu, irmão. O diabo ofereceu para Jesus naquele dia riquezas que nós não podemos imaginar. Ofereceu prazeres que nós não podemos imaginar. Qualquer um de nós olharia e falaria, estou caindo, eu quero. O quê? Ter essa riqueza, morar nessa casa, viver com essas pessoas, eu quero. Jesus olhou para tudo aquilo que eu e você não suportaríamos, e Ele olhou para aquilo, Ele olhou para o diabo e disse, vai-te, Satanás. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Diante de uma tentação que eu e você não suportaríamos, Jesus suportou e Ele ainda expulsou o diabo. Porque Ele disse, eu quero adorar a Deus, eu quero viver para a glória de Deus, aleluia. Agora olha que lindo, irmão, eu e você nunca, Deus nunca vai deixar você passar por uma tentação maior do que aquela que você aguenta. Ai pastor, eu caí porque eu não aguentei, você aguentava. Você caiu porque você quis, é diferente. Lembra, eu posso suportar, eu posso vencer. E a Bíblia diz que no momento da tentação, Deus nos dá um escape. O que é um escape? É uma porta de saída, irmão. Imagina que você está dentro de uma casa e essa casa está pegando fogo, está acontecendo um incêndio. Ai meu Deus, eu vou morrer. Não, não vou morrer. Tem uma porta aberta para eu sair. Está lá bem grande, saída.
Por que eu vou ficar aqui e vou me queimar se eu posso correr para a saída e escapar? Jesus é a nossa porta de saída. Ele é, irmão. No momento da tentação, por pior que ela seja, a porta está aberta. Corre para Jesus. Na mesma hora, Senhor, eu estou aqui, não me deixa cair, me dá força para não errar. E você vai receber graça. Ele vai te dar graça, irmão. Ele vai mostrar uma coisa para você que você vai conseguir dizer não para o pecado. Você vai conseguir vencer. Você não precisa viver no pecado. Agora lembra, você tem que ir ao trono da graça. Eu quero terminar só mostrando uma palavra para vocês. Não vou gastar muito tempo nisso aqui, irmão. Mas eu queria rapidinho mostrar Êxodo. Êxodo 24. Foi a nossa mensagem da campanha de uns dias atrás. Nós estamos fazendo aqui uma campanha de 40 dias, praticamente a igreja toda está comigo, quem está comigo diga glória a Deus. Falando do livro do Êxodo. E há 2 dias atrás, a nossa mensagem foi Êxodo 24. E tem uma palavra aqui de Êxodo 24 que até agora está no meu coração. Êxodo 24, 15 diz: E subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte, e habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia, chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem. Olha que coisa, irmão. Moisés subiu no monte para falar com Deus. E então a Bíblia diz que ele ficou 6 dias esperando Deus chamá-lo. Ele já estava no monte. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E ele ficou 6 dias no monte, diante da nuvem da glória. A glória de Deus estava lá no monte Sinai. E ele ali. 6 dias ele esperou. No 7º dia Deus falou: Moisés, entra. E Moisés entrou dentro da nuvem da glória de Deus. Quando Moisés entrou, quanto tempo ele ficou lá dentro? Versículo de número 18. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu o monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Irmão, aqui tem 2 lições lindas que eu quero te dar. A primeira, irmão, você tem que aprender a esperar no Senhor. A gente se acha muito ocupado para orar. A gente se acha muito ocupado para vir à igreja. Nós colocamos as coisas de Deus no último lugar da nossa lista de prioridades. Se eu tiver que fazer qualquer coisa com relação à minha família, com relação a trabalho, tudo isso vem em primeiro lugar. Deus é se der. Se der tempo eu oro, se der tempo eu vou para a igreja, se der tempo eu assisto o culto. É sempre assim, irmão, para Deus é se der. Sabe o que acontece? Acontece que você nunca tem tempo para nada também. Tudo que você tenta resolver, parece que você não consegue. Você tem que entender que o nosso tempo verdadeiro, o tempo em que você verdadeiramente é produtivo, em que você verdadeiramente consegue resolver as coisas, esse tempo vem de Deus. O apóstolo Pedro escreveu que para o Senhor, 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000. Sabe o que significa? Deus pode fazer na minha vida, em um dia, a obra de 1000 anos. Nós estamos acabando o ano. Nós estamos no penúltimo mês, daqui a alguns dias, esse ano vai terminar. O que não aconteceu o ano todo, Deus pode fazer agora, nesses últimos dias. Mas eu quero dizer para você, irmão, o que não aconteceu em 20 anos, o que você não conseguiu fazer em 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60, 70, 80, o que você não conseguiu fazer em 90 anos da tua vida. Talvez aqui no nosso meio haja alguém na casa dos 80, dos 90. O que você não conseguiu fazer até hoje, Deus pode fazer na sua vida agora, nesses dias. Deus pode fazer hoje. Pastor, eu estou na igreja há 20, há 30 anos orando pelo meu casamento. Não tem mais jeito. Tem, irmão. Deus pode hoje entrar na história e hoje salvar seu casamento. Hoje, nesse dia. Mas o problema, olha para mim, é que você tem tempo para tudo, menos para Deus. Você coloca Deus em último, você não espera no Senhor. Como você não espera no Senhor, as outras coisas também, você trabalha e você não consegue resolver. Pensa comigo, irmão. Moisés tinha uma igreja muito maior do que a minha para cuidar. Moisés tinha uma igreja muito maior do que a cidade de Taubaté para cuidar. Taubaté tem 300 mil habitantes na média, arredondando. Amém?
A igreja que Moisés pastoreava no deserto era uma igreja de 3 milhões de pessoas. Era maior do que São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Pinda. Era maior do que, acho que a população do Vale do Paraíba. Era a igreja que Moisés cuidava, no meio do deserto. Como é que Moisés ia dar comida para todo mundo, água para todo mundo, resolver o problema de todo naquele lugar, irmão? Aqui em Taubaté já é difícil, aqui que tem supermercado, que tem farmácia 24 horas, asfalto, água, como é que chama? Esgoto, tem tudo. E tem gente que passa dificuldade, imagina num deserto, no meio do nada. Como que Moisés conseguia? Sabe como ele conseguia? Aí que está, ele não conseguia, era Deus que fazia tudo. O trabalho de Moisés era ficar na presença de Deus. Moisés gastava o tempo que ele precisava para ficar à disposição de Deus. E tudo que ele não conseguia fazer, Deus fazia. Você tem lutado e você não consegue, irmão. Para de tentar lutar com a sua força e comece a esperar em Deus. Se eu tiver que levar 7 dias para chegar na presença de Deus, eu vou chegar. Mas eu vou esperar. O que vai acontecer é que as outras coisas Deus vai entrar com o poder dele, ele vai resolver, diga amém. E aí Moisés ficou 40 dias dentro da nuvem. Irmão, 40 dias sem comer, sem beber, sem dormir, porque foram 40 dias e 40 noites. Irmão, quando você está na presença de Deus, você não tem tanta necessidade de comer. Sabia? Tem gente que come igual um desesperado. Você conhece alguém assim? Olha para o irmão do lado, não diga nada, só dá uma olhada só. Olha igual, eu vou ensinar você, olha para o irmão assim, ó, faz uma cara igual a minha. Olha para o irmão e faz assim, ó. Você conhece alguém que come igual um desesperado? Quem conhece? Aqui em Taubaté não tem. Olha para o teu irmão e fala, aqui. Fala para o teu irmão. Aqui não. Né? Hoje, por exemplo, domingo, eu sei que vocês vão todos comer uma saladinha. Né? Você vai colocar 2 folhas de alface, um tomate no prato. Você vai comer e vai levantar da mesa e vai falar, estou satisfeito. Vai não, né, irmão? Hoje vai rolar uma macarronada lá, uma lasanha, um churrasco. Vocês vão comer picanha, porque picanha está na moda. Olha para mim, irmão. Hoje, olha para o pastor Alex. Hoje o negócio vai ser bom lá, diga glória a Deus. Mas voltando ao que eu estava falando para vocês, irmãos e irmãs, olhem para mim, o que eu vou falar é sério. Tem gente que come e não tem limite. Uma vez eu fui na casa de uma pessoa, irmão, não vou entrar em detalhes, mas uma pessoa que não tinha condição de comer a quantidade que eu como, pelo meu tamanho, pela minha estrutura, ela comia 3, 4 vezes o que eu aguentava comer. O prato dela. E quando ela terminava, ela ia no prato de todo mundo da mesa e comia o resto. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu. Ela estava comendo um prato, eu lembrei de Moisés subindo no monte, irmão, que não dava para ver ela do outro lado. E ela estava comendo e olhando para as pessoas tirando a comida da panela e falando, guarda para mim. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, que desespero. Que desespero. A gente não precisa disso, irmão. Mas sabe qual que é o problema? Quando você está vazio de Deus, você quer se encher de outras coisas. Irmão, quando você está na presença de Deus, nem dormir você precisa dormir tanto, sabia? Verdade. Você já reparou que tem gente que dorme e está cansado? Você conhece alguém assim? Aqui, por exemplo, aqui em Taubaté não, porque aqui todo mundo acorda cedo todo dia. Vocês levantam às 5, tem todo dia levanta às 5 para o meio-dia, deixa eu ver. Mas olha para mim, irmão. Mas gente, olha aqui para o pastor. Você conhece alguém que dorme até meio-dia e quando acorda olha para você e fala, estou cansado? Quem conhece alguém? Não é daqui de Taubaté, é lá de outro estado que vocês conhecem. Quem conhece alguém assim? Diga, eu conheço. Quando você está na presença de Deus, irmão, você não precisa nem dormir tanto. Você não precisa comer tanto. Em João 4, vou terminar. Agora é promessa de pastor. Em João 4, Jesus encontrou a samaritana lá no poço de Jacó. Jesus disse para ela, quem beber dessa água vai ter sede. Quem beber da água que eu tenho para dar, nunca mais terá. E a samaritana gostou da história. Para resumir,
ela foi e chamou a cidade, e todo mundo foi ouvir Jesus pregar. E a Bíblia diz, meus irmãos, que os discípulos de Jesus tinham ido na cidade comprar comida. Eles deixaram Jesus no poço porque Jesus estava cansado. Você está cansado? Vai para o poço. Vai para a fonte que é Jesus, diga amém. Você está com fome, você está com sede, vai para o poço. Quando os discípulos voltaram da cidade com comida, irmão, o Jesus que eles tinham deixado cansado, com sede, Jesus estava com sede porque ele pediu água para a samaritana. Amém? O Jesus que estava cansado, com fome e com sede, está lá pregando para uma multidão. A cidade inteira foi para ouvir Jesus e Jesus está lá pregando. Os discípulos olharam para o outro e falaram, mas ele não estava cansado? Olha lá ele pregando, fazendo culto. Aí eles chegam para Jesus e falam, mestre, come. E Jesus olha para eles e fala, eu já comi. Uma comida eu tenho que vocês não conhecem. Um olhou para o outro e falou, será que enquanto a gente saiu alguém trouxe comida para ele? E Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quando você faz a vontade de Deus, até sua fome ela mata, irmão. Você anda comendo igual um desesperado, começa a fazer a vontade de Deus, você vê que você não vai precisar comer tanto. Você vai ter mais saúde. Você não vai precisar dormir tanto. Eu contei ontem para os jovens que quando eu estava na minha fase de formação ministerial, eu ia para a igreja todo dia. Eu estudava em escola integral, de período integral. Naquela época ainda era experimental, mas eu comecei. Eu fazia de segunda a quinta o ensino médio, entrava 7h30 da manhã na escola, saía 5 horas da tarde todo dia. Sexta e sábado era o ensino técnico. Então de sexta-feira no mesmo horário, e no sábado até 1h da tarde eu estava na escola. Eu estudava de segunda a sábado, no sábado era um pouquinho menos, era até 12h30, 1h da tarde. Eu ficava na escola, todo dia. E todo dia eu ia para a igreja. Segunda, quarta, sexta, domingo eu estava na igreja no centro. Terça, quinta e sábado eu pregava no bairro. Eu ia para a igreja todo dia. E às vezes tinha vigília. Eu nunca faltei numa vigília. Então sexta-feira, quando tinha vigília, eu levantava de manhã, ia para a escola, voltava, 5 horas da tarde saía, ia para minha casa, tomava banho, trocava de roupa, ia para o culto da noite. Acabava o culto, nós pegávamos o ônibus, vínhamos aqui para São José dos Campos na vigília, virávamos até 5 horas da manhã. O ônibus saía, voltava para Jacareí, era o tempo de eu chegar em casa, tomar banho, trocar de roupa e ir para a escola. Eu chegava na escola, eu não sentia sono. A professora explicava a matéria, o professor lá, porque sábado era ensino técnico. Era a aula de programação orientada a evento, orientada a objeto, uns negócios lá, irmão. Quem é do TI aqui sabe o que é. Eu não peguei diploma não, mas eu fiz na época. Irmãos, e eu assistia todas as aulas e Deus me renovava. Saía da escola, eu não ia para casa dormir não. Eu ia para o culto de jovens no culto, na igreja no centro à tarde. À noite pegava a bicicleta, voltava para o bairro para pregar à noite. Domingo eu estava na igreja, levantava quase de madrugada para ir para o primeiro culto. Irmão, Deus me renovava. Quando você está na presença de Deus, irmão, às vezes você levanta de madrugada e você ora, no outro dia você vai trabalhar, você não está cansado. Porque cada minuto que você fica na presença de Deus, ela te sustenta. Irmão, vá ao trono da graça. Dedique tempo a Deus. Ele vai renovar você, vai encher você. Amém? Vamos buscar hoje ter esse encontro com Jesus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que correm do trono. Este
A unção de Deus, o poder de Deus está descendo sobre você agora. Do alto da cabeça à planta dos pés. Toda enfermidade, todo espírito de enfermidade, ele cai por terra. Toda doença, todo espírito de doença, ele sai. Sai em nome de Jesus. Oh, meu Deus amado, a unção do Senhor está aqui. Levanta a voz, igreja. Essa oração é uma oração de poder, de milagres. E o Senhor vai encher esse lugar de milagres. Ele vai encher este lugar da glória dele, do poder dele agora. E aonde houver o mal, eu digo saia mal. Aonde houver uma doença, eu digo saia doença. Saia enfermidade. Em nome de Jesus, vai embora, vai embora. O mal que os médicos não conseguem curar. Que, meu Deus amado, os psicólogos, psiquiatras não conseguem resolver com toda a sua boa vontade, mas eles não têm conseguido. O remédio não tem solucionado, mas o poder do Senhor, meu Deus, tem a cura para aquilo que aos olhos dos homens é impossível. Pois eu digo agora, todo mal em nome de Jesus vai saindo, todo mal em nome de Jesus vai embora, toda obra maligna vai saindo dessa família, dessa casa, do casamento, do marido, da esposa, do filho, da filha, do pai, da mãe. Vai mandando todo mal embora, homem de Deus, mulher de Deus. Levanta a tua voz agora e diga a esse mal: sai, 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 sai. Em nome de Jesus, vai embora, vai embora, vai embora. Todo mal, todo demônio, saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome